Senhoras e senhores, boa tarde. Dando continuidade à programação do lançamento nacional dos autos estudos em audiência de custódia, para a apresentação do painel Audiência de Custódia e Garantia de Direitos da Perspectiva Internacional, convidamos, como mediador, o ministro do Superior Tribunal de Justiça de ontem, de hoje e de sempre, Nefe Cordeiro, e como palestrantes, comissário da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, senhor Joel Hernandes, ex-relator especial sobre tortura das Nações Unidas e professor das Nações Unidas, desculpa, e professor da American University, Washington College Law, senhor Juan Mendes, e vice-diretora da Divisão de Operações do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes de Viena, senhora Candice Welsh. O Conselho Nacional de Justiça agradece a presença das autoridades já nominadas e a participação de suas excelências, as senhoras e os senhores que acompanham esta audiência pela plataforma Zoom. Registramos também a presença do juiz auxiliar da presidência do CNJ e coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, Dr. Luiz Geraldo Santana Lanfred. Senhoras e senhores, informamos que perguntas podem ser realizadas por meio do quadro Perguntas e Respostas, que aparece como Q e A na parte inferior da tela. Para a condução dos trabalhos, tem a palavra o ministro Nefe Cordeiro. Uma boa tarde a todas e a todos. É uma honra participar do lançamento nacional dos autos estudos em audiência de custódia, neste painel Audiência de Custódia e Garantia de Direitos na Perspectiva Internacional. Esse é tema que a todos preocupa, como símbolo de dignidade mínima ao cidadão acusado. E é preocupação crescente no Brasil, especialmente do Conselho Nacional de Justiça. O Dr. Lanfred é um grande especialista, um grande entusiasta, que desde o início participa desses trabalhos de concretização no Brasil da audiência de custódia, antes mesmo de termos norma nacional acerca do tema, apenas como uma aplicação direta do Pacto de San José da Costa Rica, e hoje em dia, felizmente, numa realidade já alterada, mas ainda em evolução. Por isso, precisamos pensar e evoluir na discussão dessa garantia do acusado, do seu direito a contato humano e presencial com o seu julgador, especialmente no primeiro momento, no momento da definição da prisão. Saúdo a todas, saúdo a todos, e vamos dar início a esse painel, onde cada participante, cada expositor, terá em torno de 20 minutos para a sua apresentação. Vamos começar com o pronunciamento da primeira palestrante, a doutora Michelle Bachelet, alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Peço a exposição do vídeo. Estimado ministro Luis Fuchs, Estimado ministro, me complace dirigirme a este evento del Consejo Nacional de Justicia de Brasil. La protección de los derechos humanos de las poblaciones vulnerables, incluidas las personas privadas de libertad, es una de las prioridades de mi oficina en la región. Brasil tiene un sistema carcelario superpoblado, con una ocupación de 170%, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. En julio del 2020 eran más de 750.000 personas en las cárceles, más de 40% de ellas de manera provisoria, en espera de decisión. La Corte Suprema, STF, ha reconocido como inconstitucional la situación del sistema carcelario brasileño. En febrero del 2015, el Consejo Nacional de Justicia, CNJ, estableció el procedimiento de audiencias de custodia, en que los magistrados evalúan la legalidad de la detención en sus primeras 24 horas. La audiencia de custodia es un instrumento clave para que las personas detenidas denuncien posibles abusos, especialmente torturas y malos tratos, informando inmediatamente a las autoridades judiciales. Está basada en las normativas internacionales de derechos humanos,
como la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En visitas a Brasil, el relator sobre la tortura y el subcomité para la prevención de la tortura hicieron numerosas recomendaciones, incluso garantizar y ampliar la aplicación de las audiencias de custodia a todo el país. El subcomité considera que dichas audiencias desempeñan un papel importante en la detección y prevención de actos de tortura y otras formas de violencia cometidos por agentes de policía. Entre el 2015 y el 2020, más de 650.000 audiencias de custodia fueron realizadas en Brasil. Y reconocemos que el Consejo Nacional de Justicia sigue trabajando para mejorar las condiciones en las que se celebran, así como su eficacia. Aunque las audiencias de custodia no hayan logrado todo su potencial como instrumento para prevenir los abusos y la violencia policial en Brasil, la inmediata presentación de la persona presa al juez es una de las formas más eficaces para garantizar su integridad física y mental y prevenir la tortura. Estimadas y estimados colegas, en marzo del 2020 se suspendieron las audiencias de custodia en el país en razón de la pandemia de la COVID-19. Mientras reconozco el gran esfuerzo del Poder Judicial, datos publicados por el CNJ afirman una caída de 84% en la detección de la tortura y malos tratos desde esta suspensión. Un descenso tan alarmante refuerza la necesidad de garantizar las audiencias de custodia para hacer frente a los abusos y la violencia del Estado. El hacinamiento y las condiciones precarias a las que están sometidas las personas privadas de libertad en el sistema penitenciario y socioeducativo en Brasil también agravan los factores de riesgo de propagación de la COVID-19. Teniendo en cuenta la grave crisis sanitaria, mi oficina publicó una serie de directrices, entre ellas la importancia de adoptar acciones estratégicas que reconozcan las diferencias y la diversidad para no dejar a nadie atrás. En ese contexto, emitimos recomendaciones a los estados para que adopten medidas urgentes para mitigar las consecuencias de la COVID-19 en personas privadas de libertad. Saludo al Consejo Nacional de Justicia por las medidas que han otorgado, priorizando a las poblaciones con mayor riesgo para su salud frente a un posible contagio. En el caso de las audiencias de custodia, la decisión de celebrarlas por videoconferencia debería ser una medida excepcional en el contexto de la pandemia, considerando que no es un medio plenamente eficaz para garantizar los derechos y evitar los abusos. De todos modos, deben observar criterios de legitimidad y seguridad, no pudiendo celebrarse en comisarías u otros lugares que no aseguren la plena garantía a la integridad física y mental de estas personas. Y sobre todo, es importante reconocer que esta cuestión tiene graves consecuencias para la lucha contra la tortura en el país, con un impacto directo en las personas vulnerables, especialmente los jóvenes negros, principales víctimas del racismo y la violencia estatal en Brasil. La falta de acceso a la justicia y a la defensa, el racismo institucional y la ausencia de peritos independientes son algunos de los obstáculos que impiden que las denuncias de tortura se reciban y se investiguen adecuadamente. El subregistro también alimenta el negacionismo de la tortura y, a su vez, la impunidad de esta práctica. De esta manera destaco la importancia de retornar al modelo de audiencia de custodia presencial cuando sea posible, a través de un plan de restablecimiento que tenga en cuenta las cuestiones sanitarias relacionadas con la grave pandemia que enfrenta Brasil. Les deseo muchos éxitos. Muchas gracias. Tivemos agora a fala da doutora Michelle Bachelet, alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, e até fizemos uma proposital repetição. A fala foi feita ao início dos trabalhos pela manhã, mas porque estamos hoje justamente no painel de garantia de direitos na perspectiva internacional. Por isso esse registro, por isso essa insistência na preocupação em ouvirmos a doutora Michelle Bachelet, a quem agradecemos aos apontamentos, aos estímulos e a preocupação trazida com a importância deste contato no momento de maior gravame ao cidadão, que é o momento da prisão, com a preocupação da estigmatização pelo preconceito e com a preocupação, inclusive, da situação difícil da realização dessa audiência em época de pandemia. Vamos agora passar ao nosso segundo palestrante, Dr. Joel Hernández, que é comissário da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e relator sobre os direitos das pessoas privadas de liberdade. Buenas tardes, Dr. Hernández. Nuestros cumprimentos. Muchas gracias. Tiene la palabra.
Ministro Cordeiro, muchas gracias a ustedes. Muito obrigado aos senhores e obrigado por Muito estares obrigada aos aqui, por estar com os senhores. senhores. Saúdos com os meus colegas, expositores, senhor Lanfredi, João Mendes. Grande honra poder compartilhar aqui com os senhores. Estou aqui de um doble caráter. Primeiro, como relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos para o Brasil e segundo, como anterior relator da CDH para lugares privados, a liberdade e a tortura também. Em ambas qualidades, tive a oportunidade de poder conhecer de perto o funcionamento das audiências de custódia no Brasil. Também tive a oportunidade de enviar este mecanismo que surgiu no Brasil para evitar a prisão preventiva e justificada, principalmente praticada em todo lugar. É uma prática do Conselho Nacional da Justiça que é dada à Comissão de Procedimentos, como nós o fizemos em nossa visita ao país que realizamos no Brasil, em novembro de 2018, que agora nosso relatório no país, precisamente lançado no mês de abril, sobre a situação de direitos humanos no Brasil, voltamos a tocar esse importante tema. Também gostaria de saudar por este meio a todos os brasileiros que estão nos acompanhando e reiterar nossa solidariedade com os senhores em momentos tão difíceis da pandemia e seguindo com o segmento, a situação, acompanhando a sociedade civil, a comissão, a expor as suas preocupações, mas também agradecemos também às autoridades que estiveram sempre dispostos a compartilhar informações com a comissão, principalmente de estudo por parte da Autoridade para o Brasil. Voltando ao tema das audiências, temos que começar em lembrar as comissões nos seus relatórios sobre o uso da prisão preventiva nas Américas, no ano 2013, e depois, mais tarde, um informe sobre relatórios sobre medidas a reduzir o uso da prisão preventiva nas Américas, recomendou a todos os estados, continentes, a fim de garantir os princípios, imediações, publicidades e sanidade, a aplicação da prisão preventiva sobre uma pessoa e se decidir na audiência oral com a intervenção de ambas partes, em particular, no fim de assegurar o direito da comissão determina que as pessoas acusadas devem estar presentes e ser escutadas pela autoridade. A Convenção estabeleceu que a comissão preventiva não deveria decidir que somente é com vista à experiência no caso, que além disso de garantir os princípios nas audiências, a autoridade policial deve examinar um cumprimento de procedimentos estabelecidos na legislação nacional, mas também a razonabilidade da suspeita a que sustenta a detenção, assim como a legitimidade dos seus fins. Esse procedimento deve oferecer a possibilidade de um contraditório e assegurar sempre a igualdade de armas por ambas partes, fiscal, pessoal. Para assegurar essa igualdade de armas, o advogado defensor ter acesso àqueles documentos da investigação que são essenciais para controvertir efetivamente a legalidade da detenção do seu representante. Mediante as audiências prévias sobre a procedência da prisão preventiva, as partes se conhecem com antecedência as considerações com base às quais termina o risco de fuga ou de interferência com as investigações, além que conta com um cenário para apresentar seus argumentos a favor ou contra na procedência da prisão preventiva, com outras medidas também. A comissão considerou que, ante essa audiência, deve-se analisar principalmente
a aplicação de medidas alternativas à prisão preventiva. Assim, a comissão assinalou que este mecanismo garantiu o exercício adequado do direito à defesa, pois uma análise anual da medida menos decisiva permite à defesa enfocar a discussão e análise da necessidade e proporcionalidade das medidas em considerar. Como as audiências de custódia, atos judiciais semelhantes foram adotados em outros países, a redução da prisão preventiva como medida cautelar. Bom, aqui, a nível legislativo, alguns dos estados que modificaram sua legislação para incorporar a remuneração de audiências prévias sobre a procedência da prisão preventiva inclui, entre outros. Assim, o Código Nacional de Procedimentos Penais do México estabelece as solicitações de medidas cautelares que serão resolvidas pelo juiz de controle em audiência oral e com a presença do órgão funcional. O Ministério Público, a vítima, acompanhada do seu advogado, a pessoa imputada e seus acompanhantes. Pela sua parte, o Estado peruano, mediante a promulgação dos decretos legislativos, não sei se é 1229 de setembro de 2015, se corrigiu a omissão do Código a Processar Penal de 2004 respeito à ausência em segunda instância de audiências públicas que determina a procedência da prisão preventiva. Bem, vejamos agora bem. Como a criação de audiências de custódia contribuiu no Brasil para insertar nesta discussão internacional sobre o papel do poder policial, sobre o uso da pena de prisão em caráter preventivo e assim também para salvaguardar a prisão do mesmo. A comissão, o estabelecimento pelo Conselho Nacional de Justiça das Audiências no Brasil, assim, em março de 2016, celebramos o aniversário da implementação das audiências de custódia e que se iniciou com um projeto piloto no estado de São Paulo, no 24 de fevereiro. Desde nossa visão, estas audiências constituem um mecanismo para evitar privações innecessárias mediante a promoção da utilização de medidas alternativas à prisão preventiva e deve ter como consequências o uso da prisão preventiva. Como bem eu assinalava antes, a alta comissão, a comparecência, a do juiz, que o juiz também que permite o conhecimento em primeira instância em uma possível denúncia de tortura ou maus tratos. Sabemos que, em conformidade com a resolução 213 do 15 de dezembro de 2015 do Conselho Nacional da Justiça do Brasil, através das audiências de custódia, se requer às pessoas defendidas em flagrante, independentemente da natureza, se apresentaram ante o juiz em um prazo de 24 horas desde sua detenção, a fim de ser escutado com a presença do Ministério Público na Defensoria Pública. Assim que as audiências de custódia têm como finalidade garantir os direitos das pessoas detidas e comprovar o caráter indispensável do mantenimento da privação de liberdade, a fim de que a autoridade judicial decida sobre a improcedência de qualquer medida política e determine a prisão preventiva ou bem a aplicação de medidas alternativas, todas que sejam necessárias para a preservação dos direitos das pessoas, se bem os dados determinados pela comissão através da implementação dessas audiências se traduziam em uma redução e aplicação da prisão preventiva, à condição a observar que a ação da prisão preventiva ainda continua sendo no Brasil, conforme os dados que tem a comissão para o ano 2017,
em 54% das pessoas privadas da liberdade se encontram em prisão preventiva. O que quero dizer, lamentavelmente, sigue sendo aplicado de maneira contrária ao princípio e excepcionalidade que rege. Que lições podemos aprender? Que lições podemos aprender no que se refere ao custo? Não, na nossa opinião, a comissão identificou que na ausência de custódia se determina que certas áreas de melhora para fazê-las. Algumas das recomendações que fez a comissão nesse sentido têm a ver com o tempo reduzido, a falta de privacidade na comunicação entre a pessoa e a defesa, e também observamos a importância de melhorar a explicação que deve brindar a autoridade judicial ao início da audiência em termos muito mais claros e também nos parece muito importante fortalecer a coordenação entre instituições judiciais e, em ocasiões também, observamos também a necessidade que exista interpretação em idiomas diferentes ao português, principalmente quando estamos falando de pessoas estrangeiras que são privadas a comissão que teve um conhecimento de diversas preocupações veiculadas ao papel passivo que caracterizaria a autoridade judicial e participar em estas audiências. Exemplo, apesar de que as solicitações de informações sobre as situações econômicas das pessoas detidas é uma obrigação a cargo da autoridade judicial, é o eventual estabelecimento, a afiança às juízes e juízas, em ocasiões, não indagam sobre esta situação econômica de maneira exaustiva e, ao mesmo tempo, a autoridade não teria uma participação ativa para indagar outros dos aspectos fundamentais que são a situação de tortura ou maus tratos. E eu expressava em datas recentes conhecimentos tivemos da modalidade da agência de custódia através de meios virtuais, contextos também, ou do Covid-19. Às vezes, alguns pronunciamentos que nós fizemos também nas redes sociais também, fizemos chamadas a Brasil para garantir a presença física das pessoas privadas nas audiências de custódia, atendendo a todo momento os protocolos em evitar contágio do Covid-19. Nos parece muito importante que, neste contexto de pandemia, continue o trabalho inicial. Entendemos também, e é certo que certo trabalho de tribunais agora tem que fazer-se por meio virtuais, e o que parece também que há situações aonde deve-se comparecer a pessoa utilizada de maneira pessoal para poder apresentar de maneira mais ampla a situação, principalmente quando existam denúncias de tortura ou maus tratos que dificilmente poderia fazer-se por meios virtuais. Tomamos, então, as notas que 24 de novembro de 2020, o Conselho da Judicatura deu uma resolução que permita essas audiências de custódia, quais continuem durante a pandemia, e quando não fosse possível, se realize presencialmente, e também, mais adiante, observamos que o Poder Legislativo decidiu, contarmos de 9 de abril, no Senado Federal decidiu a proibição das audiências por videoconferência, autorizando. Isso significa que a transmissão do custódio virtual, de maneira virtual, deveria de ser suspendida à medida que é possível levar a cabo as audiências através
de meios presenciais. Eu o deixaria até aqui e a qualquer pergunta que os senhores queiram fazê-la a mim, muito obrigado pelo convite. Ministro Neto, o áudio do senhor está desabilitado. Obrigado. Muchas gracias, doctor Joel Hernández. Nuestros saludos. Vamos passar a palavra ao terceiro palestrante, Dr. Juan Mendes, que foi relator especial das Nações Unidas sobre tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos e degradantes. É professor da Washington College of Law. Uma observação apenas antes, me permita, professor Juan Mendes, aos ouvintes que estão tendo dificuldade na tradução, percebam que abaixo da tela, um pouco à direita do centro, nós temos um globo, um sinal de um globo onde tem a palavra interpretação. Cliquem nele e vocês terão a opção do idioma. Eu recebi o comunicado de que alguns estão tendo dificuldade da tradução, para quem seja necessário, então, cliquem no globo, interpretação, e terão daí o idioma preferido. Minhas desculpas, professor Juan Mendes, bienvenido, nuestros saludos, tiene a palavra. Bem-vindo a nossos... Obrigado, doutor Cordeiro, e gostaria de felicitar, de antemão, ao Conselho Nacional de Justiça por ter cumprido o 6º aniversário das audiências de custódia. Me desculpo também por falar em espanhol e não poder falar em português, nessa língua tão bonita como é a língua portuguesa. Mas é igual que o meu Camilo Hernandes, gostaria do autor brasileiro, como autor brasileiro com um momento único que estamos vivendo pela pandemia, e inaugurar e ver que pronto nós encontramos uma solução para este grave problema de saúde pública. As audiências de custódia no Brasil resultou em um avanço significativo no cumprimento das obrigações internacionais do Brasil no âmbito do direito internacional dos direitos humanos. E eu tive que vir ao Brasil quando era relator especial à tortura das Nações Unidas, precisamente a meados de 2015, quando recém se começou a se aplicar as audiências de custódia. Acredito que se estão aplicando somente em 4 estados nesse momento. É muito gratificante ver que a expansão a praticamente todo o território do Brasil e a todas as jurisdições do Brasil se produziu a anos posteriores. Essa visita, o principal estándar internacional que a audiência de custódia ajuda a cumprir é a obrigação de levar a toda pessoa privada de liberdade prontamente ante um juiz. Já a alta comissão mencionou que essas são normas não somente de direitos internos brasileiros, mas também de direito internacional, como que estão explicitadas no Pacto Internacional de Direitos Políticos e também na Comissão Americana de Direitos Humanos. Mas o mais importante é que uma pessoa seja trazida prontamente ante um juiz, e que se possa fazer uma determinação independente da legalidade da detenção. Se verificamos a detenção, que a detenção mesma, que seja cumprida em base somente a 3 possíveis circunstâncias juridicamente corretas: a existência de uma ordem de prisão de uma autoridade competente. A segunda, que seja um caso de flagrante, isto é, que o agente estadual surpreenda
a pessoa detida no momento de que está cometendo o delito, o que não corresponde a considerar-se flagrante às detenções que se produz por deletações de outras pessoas, nos quais o delito se converteu, mas em um momento diferente ao momento presente no qual se estuda da prisão. E a terceira circunstância juridicamente correta para fazer uma redetenção é a existência de causa provável. É a apreciação da pessoa, do agente estatal que o detém, que se cometeu um delito, a pessoa seja detida, é amplamente responsável por esse delito. Isso sim é importante que a audiência de custódia, o juiz examine com determinamento de cada uma dessas três e se corresponde ou não corresponde a uma dessas três, a declarar-se a ilegalidade do procedimento de detenção. Além de custódia, como diz a alta comissão, tem um grande valor efetuar um controle jurisdicional sobre as condições de detenção e principalmente sobre o trato de gente conforme com a dignidade humana que deve estar submetida à pessoa de privacidade e liberdade, não somente a condição física de detenção, mas também a forma de indagar e interrogar a uma pessoa nas primeiras horas posteriores à sua detenção. É não somente no Brasil, senão no mundo inteiro, o momento mais fragilizado, que é mais possível, mais frequente, a reflexão de dor, sofrimento, à tortura ou ao trato ao ser humano. Esse controle também deve se fazer através da audiência de custódia. Mas, além da audiência de custódia, que nos permite no Brasil ter uma revisão independente por parte de uma autoridade judicial do controle de cumprimento de todas as garantias necessárias que existem uma pessoa que foi privada da liberdade. Desde a notificação dos seus direitos, a não declarar contra si mesmo, as notificações do seu direito a ser assistido por um mestrado antes que se faça a primeira pergunta, a notificação que pode ser assistido por um médico que ele escolha para verificar que ele não tem lesões ou que se tem lesões são anteriores ao momento da detenção, inclusive o direito a notificar familiares, né, usar um telefonema, explicar a circunstância que perdeu a liberdade, que foi preso. Todas essas são obrigações solenes que teve o Brasil, como muitos outros países também, em seus respectivos tratados de direitos internacionais e direitos humanos. Mas é importante também que, para que seja eficaz a audiência de custódia, se requer algumas condições absolutamente necessárias para fazer que essas obrigações se cumpram. Entre outras coisas, é importante que haja uma revisão periódica da prática das audiências de custódia para melhorá-las, assegurá-las que se produzam com todas as condições. A Comissão Interamericana, que eu acabo de citar, como disse Hernandes, registrado como necessário para que as audiências de custódia sejam realmente válidas para proteger os direitos das pessoas privadas de liberdade. A primeira dessas condições parece que é a independência e imparcialidade de todos os atores das audiências de custódia. Claro, começando pelo magistrado, que pede garantias, que decide prever audiência de custódia. Mas, além do juiz de garantia, temos que assegurarmos a independência funcional, orgânica dos promotores, defensores. Também deve ser independente o médico legista, que está à mão para averiguar as condições e certificar se há lesões visíveis no corpo da pessoa detida, para que possa justificar
uma investigação posterior sobre o delito de tortura, assim como a aplicação da regra de discussão sobre o que haja podido ter mediante tortura. E também garantir a independência funcional dos estudos que acompanham a pessoa na audiência de custódia. Porque não é possível garantir a legalidade e a eficácia da audiência de custódia se as mesmas pessoas que a interrogaram, fazia usos de prêmios ilegais, levando à audiência de custódia, são as mesmas que estão aí acompanhando e que depois vão levá-los de volta ao seu lugar de detenção. Tem que haver mecanismo para garantir a independência e imparcialidade de cada um desses atores das audiências de custódia. E o juiz deve insistir que a carga probatória sobre a legalidade da detenção, baixo as 3 categorias citadas anteriormente, que corresponde à detenção e que não corresponda à pessoa privada de liberdade, né? Correr com a prova sobre detenção não correspondeu a nenhuma dessas circunstâncias. Além, o juiz deve fazer um exame sério das condições de detenção, perguntando explicitamente as condições que possa haver uma resposta sincera, honesta, ao detido sobre em que condições se encontra e como foi o procedimento para indagá-los, já que ele foi indagado por a pessoa que o deteve ou por o pessoal da agência de segurança. Acho que é importante também o juiz da audiência de custódia periodicamente visite o lugar de detenção e que valha as condições, veja as condições que se encontra, as condições de detenção, que são as que privam permanentemente, são as que se apresentam em um momento determinado, quando as autoridades sabem que vai ter uma visita do juiz. Claro que, obviamente, gente, também porque é de grande utilidade a audiência de custódia para reduzir a audiência do abuso, que é uma doença, que é uma praga, que se aplica em toda a Latinoamérica e muitos outros países também, por razões de comodidade, mas o recurso da prisão preventiva é uma prática que cria as condições para o procedimento carcerário e assim uma possível pena antecipada que não se condiz com a presunção da inocência que a pessoa detida teve. Portanto, é importante que façamos, aproveitando a crise do Covid-19, que façamos todos a forma possível de reduzir a prisão preventiva. E o Brasil tem uma ferramenta importante da audiência de custódia para implementar uma política de redução da prisão preventiva que é bem fixada na legislação, que obedeça a critérios racionais, que esses critérios sejam transparentes também e que se aplique com fundamentação devidamente justificada com a decisão sobre se corresponde ou não, quando não corresponda, à prisão preventiva prévia ao juízo. Obviamente, também a audiência de custódia é uma excelente oportunidade para ensapar o uso de alternativas à prisão preventiva e, inclusive, as alternativas tecnológicas, assim como as alternativas sociais, culturais, adequadas, que garantam
a comparência no momento oportuno e garantir os direitos das vítimas também, de delitos também, mas que não faça-o recair sobre todo o peso da lei, principalmente só naquela função detida, precisamente que passa-se anos antes que possa se comprovar a sua efetiva responsabilidade pelo ato. Agradeço aos senhores pela atenção. Esta palestra, como os senhores dizem, que sirva para darmos continuar, melhorarmos e profissionalizando a utilização das audiências de custódia no Brasil e como exemplo para o resto do continente também, e também outras autoridades respectivas se encontram de outra forma, que a pandemia não seja um obstáculo tão definitivo para que se siga continuando o melhoramento das audiências de custódia. Muito obrigado, senhores. Nós agradecemos, Dr. Juan. Agradecemos. Falas que muito contribuem para o desenvolvimento do estudo e da aplicação da audiência de custódia no Brasil. Vamos ao nosso quarto participante. Lembro aos colegas assistentes. Quiero recordar a los colegas asistentes, pueden formular preguntas en el cuadro que corresponde para que sean hechas al final de las discusiones. Nuestra cuarta y última ponente es doctora Quincy Wells, que es vicedirectora de la División de Operaciones de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crímenes, ONU-DC, de Viena, Austria. Bem-vinda, doutora Quincy Wells. Muito obrigado. Bem-vinda, doutora Quincy Wells. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. É um prazer para mim estar aqui com vocês nesse evento tão importante que é esse lançamento. Também gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer aos outros painelistas que falaram antes de mim pelas intervenções que foram práticas e também inspiradoras. Bom, eu vou dar um passo atrás depois de terem feito falas tão concretas e olhar um pouco mais o panorama global. Eu gostaria de começar lembrando do problema de superlotação nas prisões. É um problema que afeta mais de 120 países. Ele cria problemas na questão de segurança do ambiente prisional. Nós trabalhamos acima da capacidade e também afeta a qualidade da nutrição, da higiene, da nutrição, a segurança, bem como os grupos vulneráveis e o acesso à justiça e também programas de habilitação. Além disso, a superpopulação cria conflitos e oportunidades para corrupção e violência, além de criar muitos problemas para a gestão das prisões. O uso de as detenções prolongadas continuam sendo um problema global. Existem várias previsões dos direitos internacionais e normas que falam sobre o número de detentos tem aumentado nos últimos anos, mais de 30%, com mais de 3 milhões de pessoas presas no mundo inteiro. Em alguns países dos quais nós trabalhamos, as pessoas que estão presas antes do julgamento, a população é muito grande. Infelizmente, a pandemia da Covid-19 novamente, a tradução pede desculpas, mas a transmissão está cortada. Aumentou ainda mais os problemas nas prisões no mundo inteiro. Praticamente todos os países do mundo, todos os países foram afetados pelo espalhamento do vírus, o que afetou a saúde dos prisioneiros e dos trabalhadores das prisões, o que levou a muitos tumultos e rebeliões. Alguns países liberaram muitos prisioneiros por uma questão de emergência, mas esses esforços, eles são louváveis, porém não são sustentáveis, mas eles têm que ser acompanhados de esforços institucionais para diminuir a população prisional no longo prazo.
Eu também gostaria de destacar aqui o papel essencial que é feito pelos juízes no respeito pelos direitos humanos, sobretudo na implementação de salvaguardas, e um painelista antes de mim falou sobre isso, não somente durante a investigação, mas também durante todo o processo do julgamento. Nas fases do início da minha carreira, eu fui procuradora, então eu entendo os desafios, mas também a importância do papel que vocês têm. Eu gostaria de rapidamente dar uma visão geral sobre a reforma judicial na área na qual o NODC trabalha com os Estados-membros. Uma parte-chave do nosso trabalho foca em ajudar os estados na implementação dos padrões da ONU em relação à justiça criminal. Os padrões e as normas são instrumentos que foram desenvolvidos por especialistas em países para guiar os países nos seus esforços de reforma. Eu sei que muitos de vocês conhecem muito bem algumas deles, como os princípios de justiça, como também as regras de Nelson Mandela. O NODC também trabalha com os estados em fóruns importantes na troca de experiência entre os países e também no estabelecimento de prioridades. Recentemente, em março desse ano, os Estados-membros adotaram a Declaração de Kyoto do Congresso das Nações Unidas na prevenção de crimes. Eles estabeleceram várias prioridades para os próximos 5 anos. Primeiro, assegurar acesso igual à justiça e aplicação da lei para todos, incluindo membros vulneráveis da sociedade. Assegurar a integridade e imparcialidade da aplicação da lei e outras instituições no sistema judicial, assim como a independência do judiciário. E, finalmente, um chamado para os estados tomarem medidas para punir, investigar todo tipo de tortura e impunidade nesse sentido, bem como prever outros tipos de punições que levam à tortura humana. O NODC desenvolve ferramentas e materiais na área de prevenção de crimes, incluindo questões relacionadas à polícia, à reforma do sistema prisional. Além disso, eu gostaria de destacar que, por causa das demandas da Covid-19, que foi colocada sobre o sistema de justiça, também trabalhamos com outras agências para desenvolver guias específicos sobre isso. Existe um artigo sobre a Covid-19 que foi sobre como lidar com isso nas prisões, bem como um guia sobre o acesso à justiça no contexto da Covid-19, que foca em várias medidas que podem ser tomadas. Como já foi destacado, existem coisas que podem ser feitas usando tecnologia para assegurar de que nós possamos continuar a entregar a justiça. Nós também provemos de forma maior em relação ao acesso à justiça, que é uma parte muito importante quando se trata das reformas da justiça criminal. Uma delas é um trabalho que está sendo feito agora no desenvolvimento de práticas com as autoridades para poder trazer salvaguardas em relação a torturas e também para assegurar de que as investigações consigam ter evidências que possam ser admitidas na corte. Estamos também terminando uma série de modelos para treinamento online para a polícia nesse sentido. Na área de ajuda legal, trabalhamos com muitos estados-membros para poder melhorar o serviço legal e que seja disponível para todos que precisam. Gostaria de destacar que todas as ferramentas que nós desenvolvemos nos últimos 5 anos sobre isso foram grande parte foram compartilhadas por brasileiros, como, por exemplo, a ferramenta que nós vamos terminar esse ano ainda. Mais importante de tudo, acredito que o NODC também traz evidências, assistência técnicas que são feitas em colaboração com as autoridades locais, trazendo conhecimento nacional, internacional e regional para onde realmente importa, trabalhando com os países para poder fazer uma grande diferença no sistema criminal e de justiça. Dessa forma, o NODC está pronto para ajudar os Estados Unidos em seus esforços para reduzir
a superlotação das cadeias, com a promoção de ferramentas de acesso à justiça e também programas de restauração de justiça. Eu gostaria de destacar aqui também o projeto que nós temos com as autoridades brasileiras e destacar o quão impressionado nós estamos e dessa grande parceria que nós temos com o Conselho Nacional de Justiça e também com a cooperação que é feita com o PNUD no desenvolvimento de guias nacionais para fazer na parte de proteção social, prevenção de tortura, bem como na produção de dados. Essa parceria é exemplar e nós estamos muito felizes de ver que entrega resultados de tanta qualidade. Também dá uma oportunidade ao NODC para aprender com esse trabalho do Brasil e, dessa forma, poder trazer a experiência brasileira para outros países na região e de forma mais ampla no mundo inteiro. O objetivo desse trabalho com o Brasil é apoiar a redução dos números de detenção antes de julgamento, está em linha com os guias do NADC para essa redução, reconhecendo que os impactos de superpopulação na dignidade humana mais expresso principalmente no centro de detenção pré-julgamento. O trabalho que foi desenvolvido em parceria com o NODC, o PNUD e CNJ no Brasil, com guias sobre áreas de detenção pré-julgamento, são muito claras, porque mostram os passos que devem ser tomados, por exemplo, desde a prisão até a primeira audiência, quando a pessoa é trazida diante de juiz, e podem contribuir para permitir o acesso dos prisioneiros à ajuda legal, o que isso pode ajudar na redução do estresse causado antes do julgamento. Também dá um apoio psicológico e criando link entre o judiciário e medidas de proteção social, e também prever guias específicos para os juízes para ver os relatórios sobre torturas. Estamos muito felizes que o projeto presta atenção especial ao aprisionamento de mulheres e o impacto social que o aprisionamento de mulheres tem, sobretudo considerando o aumento na taxa de encarceramento de mulheres no Brasil, que nos últimos, olhamos entre o ano 2000 e 2016, aumentou mais de 525%. Eu também gostaria de destacar que o projeto no Brasil tem contribuído para a disseminação de outros guias na área de reforma de justiça criminal, com a tradução para o português dos cadernos do NDC em termos de várias cartilhas que são importantes para esse trabalho, que é um recurso para o Brasil, mas também em todos os outros países com os quais nós trabalhamos. Eu gostaria de concluir agradecendo o Conselho Nacional de Justiça e todos os projetos locais por essa parceria e por tê-la tornado um exemplo de uma cooperação efetiva entre especialistas de justiça nacional e internacional trabalhando juntos para proteger os mais vulneráveis da sociedade. Muito obrigada. Nós agradecemos. Tivemos a feliz contribuição dos nossos palestrantes, com visões muito provocativas, estimulantes para o crescimento do tema da audiência de custódia no Brasil, preocupações várias que podemos e devemos enfrentar para o desenvolvimento desse tema. Eu recebi apenas, estou verificando apenas uma pergunta aqui no sistema. E a pergunta é feita em espanhol, e até já traduzindo aqui, temos: a audiência por videoconferência garante, 1, a audiência em ambiente isolado, sendo objeto de gravações com 360 graus de rotação da câmera, garantindo que o custodiante esteja sozinho. 2, o custodiante pode, usando a câmera, filmar a localização da lesão
deixando-a gravada na mídia para posterior análise a qualquer momento. Então, 1, isolamento. 2, o registro da lesão. 3, o depositário tem a garantia de uma entrevista, deve ser o custodiado. O custodiado, na verdade, tem a garantia de uma entrevista pessoal com o seu defensor. 4, as algemas do custodiante são removidas, são retiradas pelo custodiante do custodiado. 5, o custodiante, bom, considerando aquele que é custodiado, né, aparece mais rapidamente perante a autoridade judicial, pois impede que seja transportado para outra cidade, como se dá em várias cidades do interior do país, para ser ouvido pela autoridade judicial, reduzindo a avaliação em horas em um clique. Nesta situação de transporte dificultado, demorado, que direito fundamental está sendo violado ao realizar uma audiência de custódia por videoconferência, se o custodiante também aparece perante a autoridade judicial mais rapidamente e também mais rapidamente pode ser liberado? Ou seja, a pergunta, embora única, traz vários pontos de controvérsia. Ela pergunta sobre a garantia de isolamento do preso, para que ele não esteja sendo ameaçado, a garantia de que se registrem as suas lesões, a garantia de não estar algemado, e agora, especialmente em épocas de pandemia, a dificuldade da concretização no transporte deste preso a lugares mais distantes, e se não seria uma opção até vantajosa ao preso o uso de videoconferência para esse fim. Como é pergunta única, eu vou passar a todos, todos que queiram se manifestar sobre este ponto ou algum acréscimo, até, vamos passar a palavra, então, pela ordem das manifestações, ao Dr. Coelho Hernández. Y muchas gracias, ministro Cordeiro. Muchas gracias a la persona que hizo esta pregunta. Yo creo que es una pregunta... Muito obrigado, ministro. Muito obrigada à pessoa que fez a pergunta. Essa pergunta nos permite analisar com mais cuidado as condições atuais onde são realizadas as audiências de custódia por meios virtuais. Eu tenho que começar mostrando o óbvio. Vamos começar a viver um mundo em transição entre as reuniões presenciais e as reuniões virtuais. E eu acredito que isso vai acontecer em todo o mundo. Então, em tribunais nacionais, será um tema que, no futuro, terá que ir definindo quais são as audiências que devem ser de forma presencial e quais devem ser feitas de forma virtual. Não estou totalmente de acordo que temos que fazer o uso das tecnologias quando isso seja possível. A pandemia demonstrou isso. Hoje estamos nos reunindo por esse meio, que no passado teria sido muito difícil. Teríamos que estar todos viajando para algum lugar no Brasil para ter esta conversa. Mas também eu acredito que há alguns pontos que necessariamente devem ser realizados de forma presencial. Há procedimentos judiciais, principalmente aqueles que estão no meio da liberdade de uma pessoa, que podem ser realizadas através da presença física com o juiz ou com a juíza e poder entender, através de um contato pessoal, a situação da pessoa que está privada de liberdade. Eu acredito, contudo, que deveria diferenciar duas coisas no futuro. As condições nas quais são realizadas as audiências de custódia através de meios virtuais. E outra coisa, a atuação de juízas e juízes. Eu acredito que se nós podemos ter um ambiente onde exista privacidade, onde a pessoa envolvida possa estar acompanhada neste ato da sua defesa, onde exista um tempo reduzido entre a detenção e o julgador. Eu acredito que podemos ter, então, dentro das condições, mas, por outro lado, temos que ver também qual vai ser a atuação
não somente dos juízes, mas também de algumas outras instituições judiciais envolvidas. Já dizia na minha apresentação, independente se é uma audiência presencial ou virtual, eu acredito que é importante que exista uma explicação suficiente por parte da autoridade neste julgamento para a pessoa detida, em termos claros, explicando bem o procedimento legal e também outros aspectos importantes, como é a questão da interpretação. Há, por um lado, circunstâncias propícias para uma audiência presencial ou virtual, e, por outro lado, há outras circunstâncias relacionadas à atuação do juiz ou às autoridades judiciais envolvidas, incluindo o Ministério Público. No final das contas, o indicador do êxito de uma medida, de uma audiência de custódia virtual, no futuro, vai ser em que números nós vemos reduzida a prisão preventiva, que isso não era procedente e que a pessoa podia ter uma outra medida alternativa. E, bom, em que medida nós vamos apoiar o número menor de denúncias e atos de tortura no momento da prisão? Esses eram os indicadores que, no final, irão mostrar para que servem. Mas, em qualquer caso, eu acredito que o mundo ideal deveria ser dado às pessoas que têm essa opção, a opção de ser como pessoa ou a opção de fazer de forma virtual, principalmente se há um elemento de rapidez do contato com a autoridade judicial. Muito obrigada. Nossos agradecimentos, doutor Hernandes. Eu passo a mesma pergunta ao doutor Juan, já fazendo um acréscimo, doutor Juan. Há uma segunda pergunta em português que, na verdade, acaba indo no mesmo sentido da pergunta original, parte final, quando discute a aplicação da audiência de custódia por videoconferência, por medidas de contato online. E acrescenta o juiz Flávio Henrique de Mello que, no Brasil, nós já estávamos aplicando, antes da pandemia, normas que permitiam a instrução por videoconferência, por sistemas de contato online, e isso foi ampliado muito durante a pandemia. Então, ele faz um comparativo entre a audiência de custódia, poder ser realizada à distância, com a perda desse caráter de humanidade, de presença frente ao juiz, mas também com a instrução processual no Brasil, que permite já a realização da colheita de provas nessa mesma modalidade virtual à distância. Passo a palavra ao Dr. Juan Mendes. Muchas gracias. Sim, efetivamente. Sim, efetivamente. Eu acredito que faz muito bem a Comissão Interamericana em chamar a atenção sobre os limites que apresenta a falta de mediação em uma audiência por videoconferência, em vez de presencial. Mas é a mesma preocupação que nós temos em ter que fazer videoconferência como esta, quando seria muito melhor que pudéssemos estar todos juntos presencialmente. O que eu acredito, sim, é que, sim, a videoconferência para audiência de custódia é feita com todas as características que menciona a pessoa que pergunta. Eu não acredito que violam os direitos do Brasil. É o contrário, pelo menos seria uma alternativa para suspender as audiências de custódia de forma absoluta. E assim, obviamente,
é melhor que exista uma audiência de custódia que resolva a situação de um detido, mesmo que seja por meios audiovisuais, em vez de mantê-lo preso por tempo indeterminado. O que eu vejo que devemos ter muito presente é este princípio do direito processual que chamamos de imediação, porque se todo o processo, como disse outra pessoa no chat, se todo o processo é feito à distância e por meios audiovisuais, eu acredito que se perde este princípio da mediação. E eu vejo que a audiência de custódia deveria ser um daqueles momentos processuais onde é mais importante a presença física, se é possível, a presença com todas as garantias, se tem que ser audiovisual somente. Mas, efetivamente, eu estou de acordo com as pessoas que fazem a pergunta de que a alternativa não pode ser, pela pandemia, suspender as audiências de custódia até que acabe a pandemia, ou colocar em risco a todos os juízes e a todas as pessoas envolvidas, e também o detido por um contágio com uma doença tão grave como essa. Mas devemos considerar que os meios audiovisuais devem ser considerados e devem ser efetivamente excepcionais. E se são excepcionais, podem, inclusive, antes do fim da pandemia, podem ir explorar forma de fazer audiência de custódia presencial com os protocolos de saúde respectivos, porque eu vejo que essa é uma peça muito importante em um momento fundamental no processo penal, que é muito difícil de substituir pelos meios audiovisuais. Obrigado. Nós agradecemos, Dr. Juan Mendes. Vou passar a última pergunta à doutora Candice Welsh. E a preocupação, doutora Candice, é justamente maior com o tema da audiência virtual, à distância. A última pergunta é feita por Jordache Pereira da Silva, que, além da própria realização da audiência à distância, discute a possibilidade do acompanhamento judicial de medidas impostas, que também possam ser acompanhadas à distância. Então, seria um desdobramento. Nós estamos falando da virtualidade da audiência e do acompanhamento de medidas alternativas à prisão, também à distância. Poderia nos ajudar nesse tema? Thank you very much. And this is an important Muito obrigada. Eu acredito que todos os países estão sofrendo com isso no momento. Certamente, durante muitos anos, nós vimos mais e mais utilização de videoconferências. Algumas vezes, quando eu era... normalmente utilizávamos em audiências, não uma audiência de pré-encarceramento, mas os presos preferiam isso a ser acordados às 5 da manhã para serem tragos até o tribunal. E eu tenho visto isso sendo utilizado mais e mais nos países e como uma forma de trazer justiça de locais remotos, porque senão as pessoas não teriam acesso ao juiz. Isso poderia ser providenciado de forma remota. E como o meu copanelista ressaltou, isso é claramente um problema durante a pandemia, à medida que os países tentam assegurar justiça durante essas circunstâncias difíceis. Então, isso, obviamente, infringiria os direitos do preso. Mas como já foi ressaltado aqui, o fator predominante devia ser o respeito aos direitos do acusado e assegurar de que todos os seus direitos estão protegidos. Eu acho que é um balanço
um equilíbrio que todos os países estão tentando ter agora. Mas certamente vemos muitas coisas sendo feitas através de videoconferências no momento. Então, pode ser pessoas com prisão provisória, podem ter discussões online e ter outras formas de monitorar todo esse processo. E eu acredito que é a forma com a qual lidaremos com isso no futuro, assegurando os direitos fundamentais do acusado e defendendo que não tudo deve ser feito através da videoconferência, mas esse balanço, esse equilíbrio está sendo atingido. De algumas formas, isso ajuda a trazer justiça para áreas remotas, onde geralmente não teriam acesso a juízes. Isso vemos em numerosos países também. Eu acho que é uma área importante e uma discussão importante para todos os países agora. Muito obrigada. Nós agradecemos, doutora Candice Welsh. Agradecemos finalmente a todos, aos nossos painelistas, Dr. Ruel Hernandes, Juan Mendes, doutora Candice Welsh, pela colaboração. É um esforço internacional de colaboração ao Brasil. E nós, juízes, juristas do Brasil, agradecemos a esse esforço e a essa contribuição. O painel foi muito frutífero e nós agradecemos muito a colaboração de todos, os colegas, juízes, participantes da justiça brasileira, seguem com outros temas, com outros debates para a sequência, mas tivemos uma grande contribuição neste painel e agradecemos muito a todos. Faço, então, o encerramento formal deste painel, reiterando os agradecimentos e convido a todos para a sequência dos trabalhos. Eu não sei se o mestre de cerimônias vai se manifestar, vai fazer, então, a divulgação do próximo trabalho, do próximo painel. Agradeço a todos, grato pela colaboração, inclusive da nossa assistência. Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos realizados e, com a devida autorização, declaramos encerrado o primeiro dia da programação do lançamento nacional dos autos estúdios em audiência de custódia. Informamos que os trabalhos serão retomados dia 7 de maio, às 9 horas da manhã. Os participantes deverão acessar o link correspondente ao segundo dia do evento. Tenham todos uma boa tarde.